Tomai os vossos assentos, por gentileza. Nós estamos fazendo uma caminhada pelos milagres de Jesus, narrados pelo evangelista João. E eu quero que você abra sua Bíblia, porque nós vamos falar sobre o segundo milagre de Jesus, descrito no Evangelho de João. Jesus cura o filho de um oficial. João 4, 43 a 54, quem achou, diga amém. 10. Vamos, todos, acharam? João 4, 43 a 54, agora quem achou, diga amém. Agora achou. Inclusive o pastor Adonias. Aleluia. Meus irmãos, que quarta-feira abençoada, né? Que músicas inspiradas, né? Que coisa extraordinária. Depois daqueles dias, ou depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou à Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Aleluia. O homem confiou nas palavras de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Isso merece um glória a Deus. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Meus queridos irmãos, nós não podemos perder de vista, quando nós estudamos os milagres de Jesus no Evangelho de João, aquilo que Jesus disse no final do seu Evangelho, capítulo 20, verso 30, verso 31. Quando João disse o seguinte: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes 7, nós estamos no segundo, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e em crendo, diga comigo, e em crendo, está fraco, e em crendo, tenham vida em seu nome, tenham vida em seu nome. Charles Swindoll, ele diz o seguinte, que Jesus, ao transformar a água em vinho, ele demonstra o seu poder sobre a desonra.
Porque quando Cristo transforma água em vinho, Ele impede que aquele casal, que aquela família, se sentissem desonrados pela falta de vinho. Então Ele demonstra o seu poder e a sua autoridade sobre a desonra. Ele disse que a grande relevância deste milagre consiste em demonstrar que Cristo é a fonte da vida. Aí ele disse que Jesus, ao curar o filho do oficial, ele demonstra o seu poder sobre a distância. E a grande relevância da cura do filho do oficial é que Jesus demonstra que ele é o doador da graça. O texto que li com vocês disse que depois de Jesus passar 2 dias ali na cidade de Sicar, aonde ele alcançou a mulher samaritana e boa parte também dos samaritanos creram nele, Jesus volta novamente para a Galileia. Foi aonde ele passou a maior parte do seu ministério, aonde realizou a maior parte dos sinais. É ali que ele passa boa parte da sua vida e boa parte do seu ministério. E quando João termina de narrar a cura do filho do oficial, ele disse: esse foi o segundo sinal milagroso, foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Quando você estuda esse segundo milagre de Jesus, você vai perceber que ele está recheado de lições práticas para a vida, lições preciosas para a vida. Eu quero destacar pelo menos 4 lições preciosas deste milagre de Jesus, que é o segundo. Em primeiríssimo lugar, esse milagre vai nos apontar que a posição social não é segurança contra as tragédias. Repita comigo: a posição social não é segurança contra as tragédias. Queridos, não existe erro mais comum, mais enganoso, do que supor que os ricos não têm preocupação. Pelo contrário, os ricos têm muito mais preocupação do que nós. Eu acredito que Bill Gates tem muito mais preocupação do que eu. Eu acredito que o dono do Banco Itaú tem muito mais preocupação do que você. Então é um engano acharmos que os ricos não têm preocupações. De igual modo, eles estão sujeitos às enfermidades, tanto quanto nós, que não somos, eu pessoalmente, rico. E, além disso, centenas de preocupações cercam a vida daqueles que são nobres, daqueles que são ricos, coisas que a maioria dos pobres não tem sequer nenhum conhecimento e também não vivenciam esse tipo de situação. Diz alguém que quanto mais alta é a árvore, mais agitada ela será pela tempestade, né? Quanto mais galhos, quanto mais copa essa árvore tem, mais exposta ela fica aos ventos. Não tenho dúvida nenhuma de que Davi era muito mais feliz quando ele guardava as ovelhas do seu pai ali no pasto, nas vigílias da noite, do que quando ele se torna rei ali em Jerusalém. As dores de cabeça de Davi aumentam acentuadamente quando ele passa a governar as 12 tribos de Israel. Quando a gente olha para esse encontro de Jesus com esse oficial do rei, qual era o status de Jesus? Jesus não tinha status. O status de Jesus é que ele era filho do carpinteiro, de uma aldeia na cidade de Nazaré.
Esse era o status de Jesus. Ele era conhecido como o Galileu. Ele era conhecido como o homem de Nazaré. Ele era conhecido como o carpinteiro. Imagina o encontro desse carpinteiro que estava ali em Caná da Galileia e de um homem que vivia em Cafarnaum, porque Cafarnaum, naqueles tempos, era considerada uma cidade de referência. Ela distava de Caná da Galileia cerca de 30 quilômetros. Não havia cena mais improvável, não havia cena menos imaginável do que um importante oficial do rei andando 30 quilômetros para pedir favor a um carpinteiro de uma aldeia. Eu acho extraordinário quando eu vejo Jairo se despir de toda a sua vaidade de príncipe da sinagoga e ir ao encontro de Jesus em busca da cura da sua filha. Eu acho extremamente importante um oficial se despir do seu status quo para ir ao encontro de Jesus. Na verdade, as lutas, as tribulações, especialmente aquelas que batem a porta das nossas famílias, a primeira coisa que faz é abater o nosso orgulho, é abater as nossas vaidades, é nos despir de qualquer presunção. Diante da doença de um filho, qualquer pai se humilha. Diante da doença na família, qualquer um é capaz de se humilhar. E nesse sentido, as lutas e as doenças, elas nem sempre, ou na maioria das vezes, elas não são lutas que Deus desperdiça em nossa vida. Então, queridos, a primeira lição que nós extraímos desse texto é que o status social, financeiro, econômico não evita as tragédias. A segunda lição preciosa que nós podemos extrair desse texto é que a enfermidade e a morte atingem tanto o jovem quanto o idoso. Ou seja, para as enfermidades, para a morte, não existe idade. E o jovem precisa de lembrar disso, porque o natural é que o velho vá e o jovem fique. O natural é que o idoso morra e a criança viva. Esse é o processo natural. Mas aqui a gente vai ler a respeito de um filho enfermo, à beira da morte, e de um pai preocupado com este filho que está doente. Aqui a gente percebe a ordem natural das coisas sendo investida. E via de regra, a ordem natural das coisas se investe. A gente não pode acreditar que a vida acontece num processo absolutamente natural o tempo todo. A coisa mais triste, mais horrível, mais angustiante é ver um pai à beira de um caixão despedindo do seu filho. Porque o normal e o natural é o filho ao lado de um caixão, dando adeus ao pai e dando adeus à sua mãe. Aqui é um idoso que está ministrando ao jovem, e não um jovem ministrando ao idoso. É o filho que está a caminho da sepultura antes do pai, e não o pai antes do filho. Por que é importante a gente pensar nisso? Para a gente pensar na angústia do coração daquele pai. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui que somos pais, quando o filho adoece, a gente diz, por que não é em mim? Quando a gente vê um filho acamado, com febre, talvez desenganado pelo médico, a gente diz, Senhor, transfira essa enfermidade para o meu corpo e livra o meu filho. Isso é, na verdade, o que é absolutamente natural. E aqui, queridos irmãos, está uma lição muito preciosa, a respeito da qual todos nós somos muito lentos em aprender. Nós somos muito hábeis em fechar os nossos olhos para a clareza dos fatos. Falamos e agimos como se fosse natural
que os jovens jamais morressem enquanto jovens, que os jovens jamais adoecessem enquanto jovens. É muito importante a gente pensar sobre isso. A primeira sepultura cavada neste mundo não foi para um idoso. A primeira sepultura cavada neste mundo foi para um jovem. O primeiro a morrer não foi um pai, o primeiro a morrer foi um filho. Arão perdeu 2 filhos de uma só vez. Davi perdeu 3. Isso nos mostra que as tragédias, que a morte, que a doença, ela atingem tanto o jovem quanto ela atingem o idoso. E é uma lição que nós temos que aprender. É uma lição que nós devemos estar atentos a ela. A terceira lição que esse milagre nos aponta, nos traz, é que as aflições, geralmente, via de regra, elas trazem benefícios à alma. Por isso, a gente nunca pode reclamar, murmurar, esbravejar, quando a luta, quando a enfermidade bate à porta da nossa casa. Foi a ansiedade pela doença do filho que conduziu aquele homem a Cristo. Eu conheço dezenas de pessoas que foram a Cristo exatamente por conta de uma doença, por conta de uma dor, por conta de uma adversidade. A tendência natural do ser humano é, na ausência de luta, é na ausência de adversidade, se distanciar um pouco de Deus. Por isso Deus, via de regra, não deixa a gente sem luta, não deixa a gente sem adversidades, porque Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe que se você não tiver luta, você escapa, você vaza, né? Se você não tiver luta, você não se preocupa em orar. E diz o texto que uma vez que aquele homem foi levado à presença de Cristo, ele pôde aprender uma lição de um valor extraordinário. E como resultado dessa ida desse homem até Jesus, todos da sua casa creram. Todos da sua casa foram salvos. Olhe para cá. A aflição é um instrumento de Deus. Diga comigo, a aflição é um instrumento de Deus. É um instrumento que Deus usa. É uma ferramenta que Deus usa. Deus usa as aflições, porque através delas, geralmente, nós nos aproximamos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem bênção maior do que a saúde, sim ou não? Estou perguntando, tem bênção maior do que a saúde, sim ou não? Estou perguntando, tem bênção maior do que a saúde, sim ou não? Não, não, me ajudem. O pastor não prega sozinho. Não tem bênção maior do que a saúde. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem enfermidade que é melhor do que saúde. É aquela enfermidade que nos leva a buscar a Deus. É aquela enfermidade que nos leva a buscar a santificação. É aquela enfermidade que nos leva a buscar aproximação com Deus. E nesse caso foi a enfermidade daquele jovem que levou o pai a procurar Jesus. Em quarto e último lugar, para terminar a minha palavra, a palavra falada por Jesus exerce o mesmo poder que a sua presença. Diga comigo, a palavra falada por Jesus, todos, a palavra falada por Jesus exerce o mesmo poder que a sua presença. Jesus não desceu a Cafarnaum. Não desceu. Jesus não desceu a Cafarnaum. Ele não foi ao encontro do jovem enfermo. Ele apenas ouviu Jesus pronunciar: o seu filho vive. Aleluia! O seu filho continua
vivo. Uma autoridade, vou repetir, uma autoridade, um grande poder acompanhou esta curta sentença de Jesus, e o filho oficial foi curado instantaneamente. Aleluia! Venceu o poder da distância. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse acontecimento aqui, ele é muito confortante. Ele nos traz um conforto singular. Ele faz que tributemos enorme valor a cada promessa de Deus na sua vida. Deixa eu te perguntar, você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus na sua vida? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Portanto, assim diz o Senhor: descanse. 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 Aleluia! Se Ele disse que teu filho vai voltar, o teu filho vai voltar. Se Ele disse que a tua casa será salva, a tua casa será salva. Se Ele disse que o teu casamento vai sobreviver, o teu casamento vai sobreviver, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Aleluia! A sua palavra, a sua promessa, ela firma os nossos pés sobre a rocha. Devemos nos apropriar daquilo que Cristo nos prometeu. Ele fará aquilo que Ele disse que fará. Aleluia! Ele realizará, completará a obra que Ele iniciou, a obra que Ele começou. Meus queridos irmãos, em relação às coisas deste mundo, o que a gente diz? A gente diz que para crer é preciso ver. Mas no mundo espiritual não. No mundo espiritual, no que concerne ao Evangelho, o crer equivale a ver. Vou repetir, o crer equivale a ver. Quem crê, vê. Aleluia. Quem crer, contempla. Quem crer, toma posse. Quem crer, experimenta antecipadamente o milagre de Deus, a bondade de Deus. No mundo natural, a gente tem que ver para crer, mas no mundo espiritual, crer equivale a ver. Uma palavra proferida por Jesus tem o mesmo valor que contemplar uma obra já realizada. Aleluia. É muito interessante que você está aqui hoje. Hoje são 29 de março. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já está no teu amanhã. Aleluia, te esperando, te aguardando. Aleluia, aleluia, aleluia. Ontem Deus já estava no teu hoje. Oh glória. Amanhã Deus já está lá, você está aqui. Talvez preocupado, ansioso, sofrendo, e Deus já está no amanhã te esperando. Aleluia, tome posse desta promessa maravilhosa. Ele não espera que você vá para depois ir. Ele vai na frente para te esperar do outro lado. Oh glória! Do outro lado. Portanto, a palavra de Cristo é, na verdade, a gente já poder contemplar a sua obra realizada. Ele diz: pode ir embora, teu filho vive. Pode ir embora, teu filho está curado. Ele estará vivo, jamais morrerá aquele a respeito de quem Jesus Cristo disse: ele vive. Aleluia. E quando o oficial está voltando para casa, ele encontra os seus empregados, que vai ao seu encontro,
e pergunta a que horas o menino melhorou. E eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Ele disse: foi a hora que ele disse: ele vive. Foi na hora em que ele disse: o teu filho viverá e não morrerá. Levante as suas mãos para os céus. Segure a tua mão. Eu tenho uma palavra de Deus. Chorabanda, chorabanda. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração esta noite. A palavra de ordem que Jesus deu a teu respeito não voltará atrás. Ele é fiel para garantir aquilo que Ele mesmo prometeu. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Esse pai poderia ter se permitido ao desencorajamento. Esse pai poderia ter se permitido o desânimo, mas ele diz: eu não vou desanimar, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Ele não se entrega, ele se nega a sentir-se desencorajado. Eu quero nesta noite te dizer: não se desencoraje, Deus está contigo. Não se desanime, Deus está do teu lado, Deus está na tua vida. Glória! 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 Oh, glória! Aleluia! Levante as suas mãos e adore a Deus. Adore a Deus. Aleluia! Ele quer a bênção. Ele insiste com Jesus. Seu filho estava morrendo. Ele não desistiu de ver um milagre na vida de seu filho. Não desista de ver o milagre de Deus na vida do seu filho. Não desista de ver o milagre de Deus na tua casa. Não deixe de ver o milagre de Deus na tua saúde, no teu trabalho. Deus está na frente, conduzindo e cuidando de você. Louvado seja Deus. Ele obedeceu prontamente a ordem de Jesus. Quem crê, sossega o coração. Quem crê, volta para casa em paz. Se você voltar para casa hoje preocupado, você não participou deste culto. Se você voltar para casa ansioso, você não entendeu nada que o Espírito Santo falou ao seu coração nesta noite. Volte para casa com o seu coração descansado, porque Ele já deu ordem a teu respeito, a respeito da tua vida. Aleluia. Quem crê, toma posse da vitória. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui os pastores aqui à frente. Eu disse ao Davi que Deus vai fazer milagre na quarta essencial. Aleluia. E nós vamos começar a ouvir milagres daqui a algumas quarta-feira, como nós ouvimos aqui hoje. Eu quero convidar os pastores. Pastor Adonias vai estar aqui louvando a Deus com uma canção. Nós vamos orar por imposição de mãos. Por imposição de mãos. Traga a sua luta, traga a sua ansiedade, traga o seu medo, e Jesus vai cuidar de tudo. Eu te incentivo a não ficar no teu lugar. Eu te incentivo a você dar um passo de fé nesta noite, a receber a oração da igreja, a imposição de mão dos pastores. Há milagres acontecendo aqui nesta noite. Pastor Adonias cantando e você vindo à frente.